dentro das pessoas existe essa ânsia do tudo. O amor é tudo. Você é tudo para mim, tá? E eu levanto a mão porque eu também passei por isso, tá? Que faz parte, são momentos, os momentos de encontro para valer com alguma pessoa antecipam alguma coisa muito mais profunda, tá? E a gente vai buscar trazer um pouco mais à tona. Agora, antes disso, sem falar no Romildo, que as fotos que ele manda, os filmes que ele manda, falando das belezas naturais, de nascer do sol, de pôr do sol, de flores. Então, a gente sente no que ele manda por... Quem não tiver o Romildo como no WhatsApp, chame o Romildo, porque vale a pena. Ele está permanentemente mandando esses vínculos nossos com a beleza da vida. Não é, Rô? É verdade. É os momentos belos, sagrados, que a gente tem que ser grato. A gratidão é nesse todo, né? Eu procuro realmente compartilhar. Esses momentos de êxtase, que eu diria, frente num nascer do sol, num pôr do sol, eu diria até numa tempestade, quando a gente sente a força, a vibração da natureza, não é? A gente sente a vida do planeta e nós temos essa vida em nós. Nós somos, tá? Então, o amor pela vida é uma ansiedade que todo ser humano, de alguma forma, tem. Oi, Delaine, bem-vinda. Tá? Então, o amor pela natureza faz parte da nosso caminho. Como é que está esse braço, Delaine? Ainda está. Tá ok. Agora, a pergunta é essa. A gente aprecia a natureza lá fora, o sol, o mar, a floresta, as flores, os bichinhos, tal. Agora, a vida aqui dentro, o amor à vida que pulsa em mim. Oi, Rosane, tudo bom? Bem-vinda. Então, o amor à vida que pulsa dentro de mim, até onde eu também me volto para ela, para sentir a beleza da vida. E eu diria, como é que eu cuido da natureza que está em mim? Como é que eu me alimento? A gente vai lá, põe um estrumezinho, uma coisa bonita, as plantas na sombra, ou cuida. Mas e eu? Como é que eu cuido de mim, do alimento? Que tipo de alimentação eu uso para mim? Ela reflete o amor que eu tenho pela natureza que está em mim? Eu respiro adequadamente? Captar o oxigênio, trazer essa beleza da força da vida para dentro de mim, tá? Boa parte das pessoas que estão sofrendo com o Covid tem problemas de pulmão. Problemas de pulmão é a dificuldade de uma respiração boa, de uma respiração sadia. Então, o oxigênio, receber com calma, com equilíbrio, tá? Dormir, como é que eu durmo? Como é que eu acerto o meu descanso? A recuperação dos meus neurônios no sono, tá? Que é também uma forma de liberação da mente para que ela se coligue a muita coisa que escapa quando nós estamos acordados. A mente abre um espaço muito mais amplo. Tá? É fantástico
Como é que eu trabalho o sono em mim? A suficiente comodidade, ter uma casa, uma comodidade adequada à vida. Ou eu arrumo a casa para mostrar para os outros, tá? E não cuido dela enquanto meu suporte vivencial. Questão de segurança, tá? De cuidar da segurança pessoal. Tudo isso tem que ver com a nossa conexão com a natureza, com o planeta Terra. Eu diria assim que é a nossa mãe Terra. Se eu não amo a minha mãe Terra, algo dentro de mim vai se desequilibrar, tá? Porque esse é o amor primeiro, é o amor primário. Ninguém consegue passar procuração para que outro coma no lugar dele ou respire no lugar dele. Não tem como. Nós temos que comer, nós temos que respirar, nós temos que cuidar da segurança, nós temos que dormir direito, porque isso é o cuidado que nós temos e está entregue a nós desde o útero da mãe. Tá? A criança é que chama aquilo que precisa para se desenvolver e depois que nasce, ela vai ter que comer, por mais que a mãe experimente e tal, e aqueça, mas enquanto a criança não comer, ela não sobrevive. O sono, o cuidado para que ela não fique sufocada durante a noite, isso é o trabalho da mamãe, ou do papai, ou de alguém que está cuidando. Tá? Mas por quê? Porque ela precisa, ela vai respirar, ninguém respira. Não adianta pôr respirador numa criança que não respira. Tá? São situações muito provisórias. Da mesma forma, colocar, tudo bem, quando está muito fraca, coloca alimento via, como é que chama isso? Não é? Que, coloca através de tubo, tal. Por um tempo quebra um galho, tá? Mas daqui a pouco vai precisar alguma coisa diferente, tá? Por quê? O amor pela vida significa eu respeitar a vida que está em mim. Eu cheguei da vida. Eu sou um presente da vida. Eu tenho que ser grato a ela. Eu não vim do nada. A vida existia e ela encontrou a sua forma de chegar até a minha individualidade. E isso eu tenho que ser grato. Agora, essa vida, esse tempo de vida tem um espaço. Ela sobe e aos poucos se vai. Tá? Alguns mais cedo, outros mais tarde, mas todos nós, de alguma forma, vamos. Mas a vida acaba. Então, se eu não cuidei da vida, o que vai adiante? Uma vida estropiada, um espírito meio arrebentado, não importa o que se pensa do que acontece depois da morte, mas de algum jeito é alguma coisa que vai estar em desequilíbrio, aquele tanto de desequilíbrio pelo qual eu não lutei, eu não amei a mim mesmo enquanto ser vivo. Esse é o primeiro campo de tensor. Então, organizar uma alimentação adequada. Alimentação adequada não é me escravizar a um modelo dietético. Ninguém é obrigado a ficar escravo de nada, mas saber escolher, saber selecionar. Os bichinhos também sabem selecionar. Por que o bicho humano não aprende e vai só atrás do que é gostoso e deixa de lado o que não é? Porque a maior parte de nós não aprendeu a sentir
o prazer do comer saudável. E sim, nós aprendemos a comer o gostoso e a rejeitar o não gostoso. Isso desde pequenininho já aconteceu conosco. Então, a gente vai ter que, hoje, como adulto, pegando a minha criança que está dentro de mim, eu vou ter que cuidar dessa criança. Eu vou ter que organizar uma alimentação adequada. Bem, esse é o primeiro tensor, é o cuidado, é o amor pela vida. Agora, nós não somos seres isolados. Enquanto espécie humana, nós temos todo o campo de relacionamento no mundo familiar. Nós viemos de pai e mãe, e isso cria vínculos mais conscientes, menos conscientes. Depende da forma com que nossos pais se relacionavam conosco, nós vamos ter mais ou menos. Oi, Juca, bem-vindo. Né? A Janaína está por aí, ainda chegando, tá? Ainda não abriu, mas está chegando. Que joia. Delaine já se mostrou, depois, né, puxou a cortina de novo. Tudo bem, faz parte. O segundo grande foco de energia, vejam bem, olha quanta energia nós despendemos quando a gente se apaixona por alguém. Um homem por uma mulher por um homem, ou outras formas, mas as ligações fortes que se geram aí, tá? A força energética que tem ali, as pessoas jogam até a vida, muitas vezes, para desfrutar desse encontro apaixonante. E ele é assim na vida, exatamente porque a vida está pedindo continuidade. Nós, inconscientemente, sabemos que eu, indivíduo, vou passar, mas eu quero continuar vivo. Dentro de mim tem o impulso da continuidade da vida, tá? Seja como homem, seja como mulher, esse impulso nos leva a esse encontro que é o gerador da continuidade de vida. E esses laços são muito fortes. Muitas vezes, eles podem não acontecer exatamente homem e mulher, hoje já tem um pouco mais aberta a homossexualidade, mas ela contém o mesmo impulso de ligação com alguém que me dê força de continuidade de vida. E esse impulso, vejam bem, se de um lado ele gera vínculos fortes, vínculos de marido-mulher, de namorados, vínculos de pais e filhos, vínculos de amor, de irmãos, vínculos na comunidade de parentes, etc. Mas também ele é dicotômico, ele é dual. Assim como ele atrai, ele repulsa. Quem não é da minha família, eu olho com certo cuidado, quando não já por conflito. Quem não é do meu time, já não bate muito comigo. Quem não é da minha igreja, tá? As igrejas formam grupos fechados para dentro e conflitantes para fora. Nós temos a verdade, os outros não têm. Nós, os cristãos, somos os muçulmanos, cuidado com eles. Os budistas, cuidado. Nós, católicos, e os protestantes, e os pentecostais. Nós criamos, veja bem, uma série de repulsas, de coisas que, na verdade, estão tudo aqui. Porque, pela natureza, o ser humano é gregário, ele quer a aproximação. E, por isso, essas rupturas geram dor. Oi, Lúcia. Tá? Olá. Tudo bom. Geram dor, que não é agradável. Quando chega alguém que não é do teu time,
que não é da tua religião, dentro de você alguma coisa não funciona bem. Você repulsa, você gera, quando não a guerra, que já é outro espaço, né? Agora, tem uma coisa fantástica nesse campo. Ele é quem presta serviço para os níveis inferiores. Pai e mãe dão a vida pelos filhos. Um pai trabalha 8, 10, 12 horas por dia, viaja horas em ônibus para pegar o trabalho, ganhar aquele saláriozinho difícil para poder levar para casa, para sustentar a família. Então, gera uma força dentro da pessoa geradora de vida. Porque a geração de vida não é só o ter se tornado pai pela natureza, porque houve relação sexual entre pai e mãe e veio o fim do mundo. Não, ele gera vínculos de vida profundos que têm continuidade. Pai, mãe que arrisca a vida para salvar um filho. Mãe que deixa de comer para dar de comer para um filho. Tá? Porque esse nível, os liames, os laços desse campo afetivo são tão fortes que o amor pela vida cede espaço para poder se doar aos outros. É essa força que pode levar soldados a morrerem pela pátria. O que é a pátria? Pater, pai. É imaginar, essa é a minha família, para defender minha família, eu dou a vida. Eu arrisco a vida. Os jogos de poder que existem aí no mundo sabem explorar muito bem isto. Tá? Sabem explorar muito bem esse impulso de dar a vida pelo outro. Tá? Mas o outro passa a ser o meu inimigo. Eu lembro, irmão um pouco mais novo que eu, quando fazia o serviço militar em começo de março de 64, quando houve a chamada revolução, outros chamam de golpe, não importa, a entrada dos militares no poder, ele foi deslocado, ele fazia serviço em Joinville, foi deslocado para a fronteira com o Rio Grande do Sul, em Lages. Eles estavam ali para se reunir ao exército do Rio Grande do Sul para defender a Constituição, defender João Goulart, defender tal. Antes deles irem para lá, tinha um tenente que botou na cabeça deles de defesa da pátria, de defesa tal. Houve um recheio mental, eles iam com o vigor total para defender e dar a vida pela Constituição, etc. e tal. Quando estavam em Lages, houve uma virada. O exército de Santa Catarina se ligou ao do Paraná e passaram contra João Goulart. Aí veio o mesmo tenente para falar contra os comunistas, o risco de comunista que vai chegar, encheram a cabeça de coisa. Diz o Ernesto, meu irmão, a gente pegava a metralhadora e ficava assim, só olhando para ver onde é que tem inimigo para matar. Porque a cabeça era... esse jogo, ele é um jogo extremamente perigoso, porque os meus comigo, os outros não. Interessante que até entre namorados, está namorado, depois casa, e aí aquele negócio, os do lado de cá e os do lado de lá. Né? Não, os defeitos, não, porque isso aqui é da família dela. Não tem nada. Ah, não, esse defeito aqui é da família dele. Até nisso a gente já começa. Os defeitos são do outro lado, as virtudes são do lado de cá. Né? Esse joguinho que
é comum nas famílias. Mas veja bem, é o estopim das guerras mundiais. Porque aí, se de repente, não vou falar de hoje, porque hoje a coisa ainda está em balbúrdia, né? Mas pega a época de Hitler, né? A maior parte do mundo estava aceitando a liderança de Hitler. Hitler, Mussolini na Itália, tinha Franco na Espanha, tinha Salazar em Portugal, o primeiro-ministro da Inglaterra estava mais ou menos achando que era esse o caminho, o primeiro-ministro, aliás, o presidente ou o primeiro-ministro da França, não lembro bem o regime que tinha na época, já estava fazendo acordos com o nazismo. Lá no Oriente, o Japão invadindo a China, etc. Ah, meu Deus, o mundo vai acabar. Quem era a favor do nacional, nossa, que maravilha, se admiravam da grandiosidade. Os outros, ah, meu Deus do céu, o mundo vai acabar. E daqui a pouco o jogo vai virando, a guerra terminou. Aí, agora, quem era do lado de lá, do lado de cá? É um problema. Isso nós estamos agora assistindo, tá? O mundo inteiro tem uma corrente que vive morrendo de medo dos muçulmanos que estão chegando aí. Porque agora aqui ninguém mais está se multiplicando, mas os muçulmanos, eles se multiplicam em grande quantidade. Bem, a gente viu isso acontecer na década de 50, 60, 70 em São Paulo, com os nordestinos que vinham. O paulistano começou a diminuir, a ter 1, 2 filhos no máximo. Tal. Vinham os nordestinos com aquela penca de 1 dúzia de filhos. Então, achava que ia ser o fim. Não, essa dúzia de filhos construiu São Paulo. Tá? A segunda, terceira geração já estavam no outro plano. Já estavam incorporados à cultura paulistana. E assim vai. Hoje, um país como o Irã, que é um país muçulmano, tá? Hoje é o país do mundo onde o consumo de anticoncepcionais é o maior consumo per capita do mundo, é no Irã. O Irã já está tendo problema de falta de sucessão, e como é um país que se fechou muito, eles não estão recebendo migração de fora, não está havendo quase renovação de população. É um problema sério que o Irã, país muçulmano, está tendo. E aqui do lado de cá tem gente apavorada porque o mundo vai se tornar muçulmano. Gente, a história humana é isso, é caminhada. Onde é que está o ponto de equilíbrio? Onde é que vocês acham que pode existir equilíbrio? É tomar partido? Agora é ficar Bolsonaro ou é ficar Dória? Qual dos dois traz equilíbrio? Ou é estar do lado dos chineses ou do lado dos americanos? Qual é que vai trazer equilíbrio? Dentro de família, as brigas de casal, quem que tem razão? Do lado de quem que eu vou ficar numa briga de casal? Num desencontro de casais? Quem pode julgar o lado de lá ou o lado de cá? Num desencontro de pais e filhos, a dificuldade de relacionamento. A Rosane com o Pedrinho, né, Rosane? Dificuldade com um adolescente que desde pequenininho veio sendo educado com muito carinho, com muito amor, mas que dá dificuldade, ele está na luta de independência dele. Tá? Como é que conduzir isso? Onde? Qual é o ponto de equilíbrio? Tá? Isso é a caminhada da vida. Agora, existe um terceiro energizante. O que seria? O que pode trazer paz? O que pode trazer harmonia?
Alguém quer dizer alguma coisa? Amor. O que pode trazer harmonia? O amor universal. Fala de novo. O amor universal, aquele amor pleno. Aquele amor fraterno, sabe? Aquele senso de fraternidade que é o que está faltando hoje em dia. E a fraternidade vem desse amor universal. Quer dizer, essa é a minha percepção, né, Renato? Não, mas é essa. É a percepção de cada um que é importante agora. O que pode dar equilíbrio a uma relação pais e filhos, marido-mulher, namorados, ex-namoradas, ex-mulheres? Ex-filhos não dá para ter, né? Porque não tem jeito. Não existe ex-filho. Não é? O que pode dar equilíbrio? Hein? Renato, uma coisa que eu acho que está faltando, eu acho que está começando um movimento muito grande agora, é das pessoas manifestarem esse amor, entendeu? Tá? Acho que está havendo um movimento muito grande agora, tá? Das pessoas começarem a falar desse amor, a manifestar, a interagir, né? Com toda essa situação. Tá? Uma das consequências que eu acho que aconteceu é justamente o quê? As pessoas estão se soltando mais agora. Tá? Estão entendendo. Mas o que é esse amor? O que é esse amor que eu tenho que manifestar, que eu tenho que trazer mais? O que é esse amor? Que amor é esse? Eu acho que é o amor fraternal, é o amor pelo próximo, né? Tá? O verdadeiro amor pelo próximo. Tá? Que eu acho que é o principal da mensagem de Cristo. Tá? Para quem, né, trabalha no cristianismo, né, acho que a mensagem principal, tá, é isso. O amai-vos uns aos outros, né? E a necessidade criada, estão sendo criadas, né? Que estão levando as pessoas a manifestar esse amor. Mas onde está a base do amai-vos uns aos outros? Oi? Onde está a base? Baseado em que eu vou amar os outros? Na nossa essência. A essência, exatamente. A essência que é de todos. Outro como a si mesmo, né? E o que é essa essência? O que é amar o outro como a mim? Mas amar o que em mim como amar no outro? A minha divindade? É reconhecer essa essência que nós temos. Você sabe, Renato, porque assim, eu tenho procurado, quando eu fazer um exercício, né? Quando eu estou na rua, de olhar para as pessoas e procurar perceber que nelas tem uma essência divina como tem em mim. E aí, o que eu acabei me flagrando, percebendo esses dias? É muito mais fácil perceber essa essência nas crianças, quanto mais pequenininhas elas são. Por quê? Porque elas são essência pura, né? Elas ainda não têm o ego, como se diz, abafando essa essência, né? Então, eu acho que o trabalho com a essência, o ego tem sua importância e tem sua função, mas ele tem que cumprir aquela função. Eu acho que a partir do momento que a gente deixa aflorar essa essência, as pessoas conseguem se reconhecer mais e como frutos de uma única essência. A partir daí você não vai se matar, né? Porque matar o outro seria como se você também estivesse se matando. Não sei, foi uma coisa que me veio agora e eu quis partilhar com vocês. Muito boa, boa reflexão essa. Mas dá para caminhar à frente. Quem que... Janaína estava querendo colocar uma coisa? Não, eu coloquei só da essência da nossa divindade, né? Então, essa essência de que somos todos um, quando a gente vai além dessa personalidade do ego. Aqui é o campo mais sutil, mas há que pensar uma coisa. O que é o ser humano em relação ao restante da vida da natureza?
em que nós nos distinguimos? Hein? Não pensar na racionalidade, razão. Nos animais existe um campo de racionalidade, mas a Janaína, que é treinadora de cavalos, tá? Se não houver a inteligência de um ser humano, o que o cavalo vai fazer a mais do que o puro instinto dele? Hein, Janaína? O que ele aprender sozinho. Sim, mas ele vai até onde? Até onde o instinto levar ele. Até onde o instinto levar ele. E como é que ele ultrapassa limites do instinto? Com orientação, né? De quem? Do ser humano. De quem tem a racionalidade num nível. Não é que o animal não tenha racionalidade, mas ele tem num nível bem mais primário. É o da criança, como dizia Maria Regina. Ali tem. Mas é próprio do ser humano desenvolver esse nível. Tá? É pela razão que o pai, quando na constelação se fala, quem que dá rumo, quem que dá direção aos filhos? É o pai. Ele dá com o quê? Com instinto de animal, bicho, o homem. Não. Porque ele entende que tais coisas têm um sentido, têm razão. Isso é razão. O animal vive o aqui e agora presente. Ele vive plenamente isto. Coisa que nós muitas vezes perdemos também essa conexão. Mas o que dá rumo, o que dá sentido é o nível mais evoluído da vida no planeta Terra. Ora, quanto as pessoas estão cultivando esse nível maior? E em função de quê? Tá? Que tem uns questionamentos que vale a pena a gente olhar. Segundo os cientistas, há 13 bilhões, 600 milhões aproximadamente, aconteceu um Big Bang. Né? Emergiu alguma coisa. Do nada, nenhum cientista hoje, com a física quântica, arrisca dizer que veio do nada, porque aí ele entra em contradição com ele mesmo, não tem jeito. Algo fez emergir esse universo que nós conhecemos. Há uma força, e essa força está presente em todo o processo evolutivo. Está presente em tudo. Ainda hoje alguém me disse, mostrando, isso aqui é Deus. Ou não? Hein? De onde é que veio isso? De um rearranjo da natureza feito com a inteligência humana. Mas o petróleo que estava lá, que foi descoberto, também é Deus. Ou não? Se tudo emergiu daquele momento do Big Bang e vai evoluindo, inclusive depois, quando a vida emerge no planeta Terra, que até hoje a ciência não conseguiu explicar, tá? Já tem inúmeras teorias, inúmeras hipóteses, mas dizer que a ciência descobriu como é que surgiu a vida, até agora, nenhum cientista sério arrisca dar como diagnóstico. Eles lançam como hipóteses, muitas. O que faz, de repente, uma entidade inerte começar a se autodesenvolver, que é isso que é a vida. Não é? De repente, elementos que eram relativamente estáticos, só a nível
atômico que tinham energia, de repente reúne isso formando moléculas que daqui a pouco formam a vida, as células e deslancha tudo isso. Mas que energia está fazendo tudo isso deslanchar? Né? Essa é a questão. E nós emergimos disso. Nós emergimos disto tudo. Nós somos, por isso a Bíblia até diz, somos imagem e semelhança de Deus. Foi uma tentativa de expressão que é dita assim na linguagem nossa, na linguagem bíblica, mas em linguagens de diversas outras civilizações, de outros, aparece isso de maneira diferente, tá? Mas tudo emerge, o ser humano contém dentro dele a força da vida, a energia que detonou esse universo. Então, eu tenho a energia do universo dentro de mim. É ela que me conduz. Agora, isso em qualquer bichinho tem. Qualquer coisa tem essa energia. Só que no nível humano, nós estamos conseguindo ter consciência disto. E podermos dar direção a isto. Podemos ver de que jeito organizar isto. Tá? Quando eu entendo isso, aí eu posso dizer que eu e o Juca somos um. Eu e a Rosane somos um. Eu e a Delaine somos um. Por quê? Porque a mesma energia que pulsa em mim, pulsa na Delaine. Em mim, ela tem uma expressão. Na Delaine, ela tem uma expressão um pouco diferente. Mas no cachorrinho, é a mesma energia expressando algo diferente. Agora, ele não sabe fazer essa reflexão. Nós sabemos. Mas poucos sabem. A gente prefere transferir essa energia para fora. Então, vamos adorar um Deus lá fora. Tá? E nos submeter a esse Deus. E não amar a Deus sobre todas as coisas. Sentir que ele pulsa dentro de mim e pulsa sobre tudo. Aí eu vou amar. Maria Luísa é minha esposa. O que manteve nós dois 50 anos de casados? Porque durante 50 anos nós lutamos por trazer à tona a força divina que tem em nós. Nós tínhamos um razoável grau de consciência disso. Então, isso ajudou a olhar para o outro para além do que ela era como minha mulher. Ela não era apenas a minha mulher, ou eu, o marido dela. Ela era um ser imenso, grandioso, divino, como eu também sou. Tá? Eu diria, olhar para um filho. Vamos olhar um filho no berço. Olhar para ele, puxa vida, através de mim você chegou à vida. A esse tipo de vida, você chegou através de mim. Mas você não é meu. Você é da vida. Eu e você somos um. Não só biologicamente, porque você carrega o meu DNA. É por muito mais que isto. Tá? É porque você é uma expressão única da vida. Muito maior do que tudo o que eu possa imaginar de você. E numa relação homem-mulher, num momento de apaixonamento, numa relação sexual, eu ter dentro de mim o respeito à outra, porque é uma expressão divina. Eu não preciso parar agora. Não, isso é resultado de todo um trabalho que eu faço comigo de abertura de percepção dos outros. Aí, gente,
eu posso ter inimigos em relação a cuidar da minha vida, a cuidar do sustento dos meus. Eu posso ter alguém que eu considero inimigo porque ele está tirando coisas que são importantes para o sustento dos meus. Ao nível de sobrevivência e ao nível de relações de pátria, de nação, que tudo isso é relação, eu posso ter inimigos, mas ao nível da vida maior eu não tenho inimigos. Aqui é que entra amar os inimigos. Cristo não disse, vocês não podem ter inimigos. Ele não proibiu de a gente ter. A gente tem inimigos. Pessoas que dificultam nossa caminhada de vida, pessoas que põem em risco as pessoas que nós amamos ao nível de continuidade da vida, tá? Os da minha família, da minha comunidade, os que põem em risco, eu tenho inimigos, sim. Mas enquanto seres, eles também são divinos. E o respeito interior profundo, eu vou amar a eles, amar os inimigos. Eu não estou amando enquanto é inimigo, enquanto está pondo em risco meus filhos, enquanto está pondo em risco os alimentos da comunidade, mas eu estou amando neles a presença da continuidade da vida. Por isso eu posso crer que eles podem evoluir para a consciência. Renato, eu posso fazer agora uma consideração? O Juca já está pedindo. Eu ia justamente abrir para alguma pergunta. Então, eu vejo, por exemplo, uma forma de você ver diferente, e não, se quiser ser meu inimigo, tudo bem, mas não ser inimigo, não ser inimigo de ninguém, significaria basicamente... Significaria eu ser puro espírito. Não, mas veja bem, eu preciso saber que eu sou célula de um grande corpo que é a humanidade. Aí fica muito mais fácil eu ter aceitação do outro, entende? Eu vejo assim, e é assim que eu tenho tentado conduzir a minha vida, para que eu possa ter uma relação mais abrangente com as pessoas, entende? Sim, é evidente, né? Agora, que aceitar a vida como ela é, sim, mas lutar na vida, sim. Ninguém caminha sem luta, sem delimitar campo. Se eu não aprendo a delimitar campo em relação a outros, nós vimos isso na semana passada, né? O delimitar é pôr muralha, é não deixar invadir meu espaço. E isso, às vezes, exige violência. Não há violência. Tá. A violência é de delimitação de campo. Agora, os que põem em risco também têm que ser respeitados. Tá? Aí é que entra o problema que as ideologias promovem o ódio do outro, promovem a separação de dignidade do outro. Tá? Então, hoje, por exemplo, a briga que a gente está vendo entre os que apoiam determinado governante e outros que apoiam outro, enquanto tal, tudo bem, tá, seria interessante, democracia é isso. Só que está se promovendo de forma subreptícia ódio, destruição do outro. Tá? Aí não há, eu diria assim, é a falta de compreensão de que todos somos diferentes. Maria Luísa e eu somos pessoas diferentes. Há pontos em que eu não estou de acordo com ela. Há pontos em que ela não está de acordo comigo.
E, às vezes, quando isso mexe com o campo emocional, a gente até esquenta a cabeça. Tá? Aí, o que pode refazer o equilíbrio? A hora que eu me centro, encontro em mim o eixo, a fonte, e aí olho para ela, ela também é a fonte. Mas ela é uma expressão diferente da fonte do que eu sou. A expressão de vida dela é levemente diferente da minha. Levemente em termos, que de vez em quando até é bastante diferente. Mas a gente aprende o respeito mútuo. Tá? As manias, eu tenho algumas manias. Ela tem algumas manias, e 50 anos essas manias estão aí. Não é? Como é que eu admito, e veja bem, e posso cultivar uma relação afetivamente rica? Gostar de estar, porque a afetividade é gostar, não gostar. O campo afetivo, ele é assim, ele é de gostar, não gostar. Tá? Agora, eu posso cultivar o gostar dela, o gostar daquilo que ela representa de grandeza para mim, e trabalhar para não dar importância a coisas que eu não gosto. Tá? A mesma coisa em relação a qualquer outra pessoa. Tá? Eu citei o exemplo aqui porque esse é um dos grandes conflitos que existem na vida humana e com muita dor nas pessoas. Fala, Rosane. Vamos ver se tem não foi? pergunta, Renato. Hein? Vamos ver se tem alguma pergunta. Estou deixando vir à tona. Eu pensei que a Rosane parecia que ela... Eu gostaria de ouvir do grupo, né? Qual é se tem dúvida, qual é o que acham, se isso é assim mesmo, se não é. Eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês. Eu gostaria de dizer o seguinte. Regina, o Juca espera um pouco. Vai. Peraí. Então, quando você estava falando, Renato, eu lembrei de uma das leis, né, de Hermes Trismegisto, que ele diz que o universo é mental. Né? Eu acho que quando vem essa explicação dos cientistas de que, de repente, houve aquela explosão e dela tudo surgiu, quer dizer, é dessa mente, nós fazemos parte dessa mente. Só que nós viemos com um plus, nós aqui na Terra, né? Porque deve ter outros mais avançados do que nós aí pelo esse universo afora. Mas que é esse discernimento, né? E eu fiquei aqui pensando, Renato, o quanto isso nos traz de responsabilidade, né? Desse discernimento a partir do momento que você passa a ter, porque muitos de nós humanos não temos esse discernimento. A gente teria capacidade para ter, mas a gente não consegue perceber porque ficou muito vivendo essa vida egóica só, né? Baseada nas funções e nas demandas do ego. Mas quando a gente começa a buscar essa evolução, o conhecimento, o quanto isso nos traz responsabilidade, né? O quanto isso exige de nós, porque eu acho que trazer responsabilidade é exigir da gente, eu pelo menos me senti assim, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. E não é fácil, Renato. E não é fácil, porque, por exemplo, eu fiquei aqui pensando em algumas situações, o quanto aquilo exigiria uma mudança de atitude minha. E aí vem o ego e faz assim para mim, tá vendo? Por que você não ficou ali ignorante? Não precisava ficar pensando em mudar, entendeu?
eu não sei como é para vocês, mas eu acho que não é fácil, né? Isso exige muito esforço, isso exige muita essência, muita firmeza na essência. Porque quando eu estou meditando, eu sinto uma plenitude. Então, eu tenho a impressão que a minha essência é uma coisa forte, que por ela, essas mudanças de atitude seria uma coisa calma, natural. Só que eu tenho um ego, né? Com anos de prática aqui, né? Então, isso talvez seja o que torna um pouco difícil. Eu, na verdade, não é uma pergunta, mas a Maria Luísa falou, digam como é que vocês sentiram. Sim. E eu queria falar um pouco disso, né, que eu senti, dessa reflexão. Que, na verdade, agora, nas coisas, quando acontecem, eu tenho que olhar, como se diz em PNL, não, nem de terceira, mas de quarta posição. Né, que Mas seria viu, a posição de Deus, né? Mas viu, Regina? O Renato. Se fosse situação, Renato, se fosse fácil, hein? Renato, escuta um pouquinho. Antes de você comentar, eu queria ouvir o comentário sobre o que a Maria Regina falou, acho que da mais jovem do grupo, acho que é a Janaína. O que Ai, não sou a mais jovem do grupo, mas você... Você é o posto. Meu posto. O que você pensa do que a Regina falou, Janaína? Olha, Maria Luísa, às vezes eu penso que em algumas situações as pessoas ignorantes, aquelas que não sabem, aquelas que ainda não desenvolveram a consciência, elas por vezes são até mais felizes, porque o sistema de funcionamento ele é muito mais simples, né? E à medida que a gente vem desenvolvendo a consciência, a gente não tem como desver, né? Eu vi aquilo, agora não tem como desver. E aí, quando a nossa consciência ela amplia, a gente vai precisar aprender a lidar com isso, né? Então, eu acho que essa é a dificuldade que a Maria Regina estava citando, de você aprender a lidar com as coisas que você vai ampliando, com essas visões novas dentro do teu âmbito da consciência. Mas isso é para todo mundo, pela experiência que eu tenho pessoal com os meus clientes, né? Isso é absolutamente humano, né? A gente vai desenvolvendo essa capacidade de aumentar a nossa consciência, mas também a gente precisa aprender o que a gente faz com isso. Agora eu gostaria de ouvir a Anita. Como que a Anita vê isso? Abre o microfone, Anita. Abre o microfone. Abre o microfone, Anita. Abre o microfone, não está dando para ouvir. Abre o microfone. Falando, eu estou tentando abrir, mas não está abrindo. Agora. Agora. O que eu queria te dizer, Maria Luísa, que eu estava pronta para falar. Estava esperando. Então, sobre aquilo que foi falado, em primeiro lugar, você falou de uma riqueza infinita que cada um de nós traz. Eu queria dizer como é fácil a gente se esquecer disso, viver como se não existisse essa riqueza. E como é bom a gente escutar, como a gente escutou hoje de você, essa avaliação, essa reflexão sobre essa riqueza. Isso é muito importante. E eu queria concordar
eu acho que foi, não sei se foi a Janaína que falou, que na meditação ela sente uma grande energia. E eu posso dizer a mesma coisa. Talvez o momento da meditação é o momento em que tu toma consciência de uma coisa que te traz uma grande alegria, no sentido de saber, eu estou aqui, eu sou isso que eu estou sentindo, essa felicidade por estar fazendo essa meditação, né? Então, eu acredito que tudo que a gente pode fazer para tirar essa tampa, para tirar essa cortina que nos separa da nossa riqueza, tudo que se fizer é muito importante fazer. E cada dia mais nós temos que um pouco avançar para aumentar essa visão daquilo que nós somos realmente. E nesse ponto, Renato, parabéns para você trazer essa reflexão. E você, Maria Luísa, parabéns por deixar as pessoas falarem também. Tá bom? Tá bom? Abração para vocês. Obrigada. Agora eu queria ouvir o Jorge. Abre a... falante. Abre o microfone. Isso. Olha, eu não tenho muito a acrescentar essas reflexões, não. Eu acho que a gente realmente, né, essa célula que o Juca falou aí, eu acho importante essa imagem, e eu acho que eu resumiria tudo isso, essa relação com os outros, a questão mesmo da empatia, né? Então, procurar se distanciar um pouquinho desses conflitos, quando falamos de conflitos, né, entre governos e oposição. Então, você procurar uma posição equidistante disso. E eu acho que aí entra também um pouco da experiência que eu tenho em relação aos 3 lados do cérebro, né? Eu tenho uma tendência mais por esse lado místico, esse lado do lado direito do cérebro e tal, mas que, de repente, então, certas horas, isso me ajuda a ficar nessa equidistância, quando eu estou vendo as pessoas muito racionais, ou muito emotivas, ou muito práticas, que, de repente, levam a coisa no fazer, e sem reflexão. Então, dá para dar uma equilibrada, né? O problema é que eu tenho os 3 lados também. Então, tem situações que, às vezes, desafiam a gente, né? Eu passando agora, num exato momento, numa situação de conflito entre meus filhos mais velhos e tal, e realmente é difícil fazer essa justiça, né? Tentar... E essa especulação toda sobre a nossa origem, a origem comum do homem na Terra, no planeta, tudo isso, às vezes, fica atropelado pelo dia a dia, né? Pela ordem prática das coisas, né? Pela sobrevivência mesmo, a luta da sobrevivência. Então, eu acho que é muito bonito ouvir essa reflexão toda, muito necessária. Não estou desfazendo desse convite, nada disso, mas eu fico aqui realmente tentando unir, né, essa coisa da prática com essa teoria toda, né? E, enfim, como é que fica isso? Como é que fica isso quando falta o básico, quando falta o necessário, não só para a minha família, mas também para a família dos outros, né? Eu fico pensando no macro, na questão social, sou muito ligado nesses aspectos, então, realmente, eu fico lutando para que tenham, né, essa pacificação minha, pessoal, porque, do contrário, se não tiver essa essência, como foi falado aí, bastante lubrificada, vamos colocar assim, né? A revolta é grande, né? Quando você vê a escassez comendo solta, a mesquinharia, a maximocracia, que eu chamo, né? As pessoas querendo a ganância, querendo ganhar cada vez mais e ludibriar os outros. Então, aí onde você vem com esse discurso de solidariedade, de unidade, fica, acho, difícil. Até a coisa... Parece que a gente está falando nem de uma utopia, mas de uma coisa mítica mesmo, né? Uma coisa mágica. Então,
é difícil falar disso, né? É difícil falar e viver essas coisas todas, né? Então, sem perder a fé, né? Então, eu costumo, dentro do meu misticismo, eu tenho minhas crenças e tal, e realmente, às vezes, é complicado, né? É complicado, sobretudo, transmitir, né? Eu tenho 4 filhos, e para os 4 filhos, né, você passar essa vivência, é necessário que eles encontrem as deles, né? Então, é complicado. E, às vezes, você vê um filho bater com a cabeça no poste, já que você já bateu no poste, né, algumas vezes, então a tendência, talvez minha, paternal, é tentar tirar o poste. Mas não posso tirar o poste do caminho. É verdade. Então, tem que aceitar, né? Eu gosto muito dessa coisa, de aceitar o que eu não posso modificar, né? Isso. Eu queria colocar, falando do que a Regina colocou, né? É difícil, sim. Fosse fácil, faz 2000 anos que já ensinaram tudo isso. Tá? Eu acho até mais. Aqueles que fazem... Sim, mas que alguém ensinou e que influiu direto na civilização ocidental, e em nome daquilo o pessoal pega a metralhadora um contra o outro, quer dizer, aparentemente não tem sentido. Não é? E o Jorge vem acompanhando a grande utopia que nós estamos trabalhando desde a década de 70, né, Jorge? De uma transformação mais adequada à vida, né? Que vem desde cibernética social, trabalhando de um jeito ou de outro. Agora, eu diria, há um ponto importante que eu, até agora, refletindo a partir do que o Spíndola colocou, de 4 filhos. A caminhada da consciência é uma caminhada de cada ser humano. Atingir humanidade, poucos conseguem. Tá? Atingir essa consciência de humanidade, de quem tem a expressão divina ao nível do planeta Terra, de uma maneira equilibrada, isto é pequenina grey, e não tem como escapar. É fermento na massa, tá? Usando aqui a linguagem do Novo Testamento. Agora, eu diria que o cultivo de um pai, de uma mãe ou de um mentor, como nós somos mentores, como professores ou coisa que eu valha, de alguém que trabalha a constelação, é fazer emergir de dentro das pessoas a consciência. Ninguém consegue enfiar consciência. Pai e mãe nenhuma vai conseguir enfiar uma consciência plena nos filhos. Vão dar os instrumentos, e o principal é o campo energético, campo afetivo, tá? Que dê suporte à caminhada, mas eles terão que optar por fazer essa caminhada, e não há como transferir essa responsabilidade. Não tem como transferir essa responsabilidade para pai e mãe, tá? Não tem. Por isso, os nossos pais deram o que tiveram de melhor para que nós arrancássemos para a vida. Então, a gratidão a pai e mãe como os grandes instrumentos de suporte para a caminhada. Alguns com certo grau de consciência, alguns completamente engolidos por crenças completamente danosas ao ser humano, são crenças excludentes, que excluem as pessoas, que julgam as pessoas, mas a cabeça deles não está funcionando a partir do seu próprio potencial, ela funciona a partir de quem controla de fora para dentro. Esse é o passo, acho que a coisa mais importante que um pai, uma mãe, um mentor, qualquer pessoa que trabalha com o ser humano, é despertar a consciência de si, do seu valor, e despertar a maravilha que é viver. A maior parte das pessoas, gente, lamenta a vida.
A maior parte das pessoas, converse com as pessoas, a maior parte tem lamento o tempo todo, reclamando da vida. Por quê? Porque não chegaram à consciência da vida. Esse é o apelo. Essa consciência se chama a consciência divina. Se chama a nossa ligação com o todo. Saber que nós temos em nós toda a vida do universo, porque ela pulsa dentro de nós. E nós estamos ligados a tudo, não existe nada que não tenha alguma coisa a ver conosco. Tá? Aqui dá para a gente fazer outra live, outra aula só de reflexão, até a partir do ponto orgânico, das ligações orgânicas que nós temos entre nós. Não existe, que o Juca deu aquele toque, o Jorge deu mais uma vez. Cada célula dentro do nosso organismo é parte do organismo e pulsa a vida do organismo todo. Não existe célula nenhuma isolada. Todas as nossas células têm terminais neurológicos, terminais de nervos, são bilhões de terminais, uma rede. Todos recebem sangue. Não há uma célula que não seja alimentada pela corrente sanguínea. Não há uma célula que não receba oxigênio. Tudo é tudo pulsa simultaneamente. Então, hoje, na vida do planetinha Terra, as pessoas estão separando. Esse é meu, esse não é. Esse é bom, esse é mau. Esse tem a verdade, esse não tem a verdade. Isso tudo é muito superficial. Aí o que o Jorge também coloca, não é colocar-se acima, tá? Porque comprometidos nós estamos. Por exemplo, com a situação política que estamos vivendo hoje no Brasil, nós somos comprometidos, não tem como, tá? Porque nós somos comandados pelos políticos que estão aí e influem a nossa vida. Mas nós não precisamos entrar no jogo sujo. Nós podemos atuar ao nível de consciência, tentar fazer as pessoas ampliar a consciência, porque aí amplia o respeito à forma de ser das pessoas. Vamos ouvir um pouquinho a Sun agora. Abre o som. Isso. Abriu. Isso. Abriu. 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 Então, tudo que o Renato está falando, e eu estava aqui concordando com tudo, porque é isso mesmo, porque eu não posso caminhar, que eu tenho 2 filhos que, enfim, tem algumas, assim, tem uma doença, e eu entendi, quando comecei a ampliar minha consciência, isso fez, assim, eu ficar melhor. Quando eu cheguei mais de encontro comigo, eu fiquei melhor, porque eu não posso caminhar pelo outro. E eu também não posso mudar o outro. Então, foi muito interessante quando eu comecei a me encontrar mais comigo mesma, a me conectar mais, os meus filhos, o meu sistema familiar também foi mudando. Então eu assim, eu aceito, né? Igual que o Renato falou, eu fiz o possível, faço, acho que todos, né? Eu sou mãe,
né? Lógico que faltou coisas, errei lá atrás, mas a partir de agora, a gente olha para frente e faz o melhor, né? E eu penso também, eu honrei tudo aquilo que eu passei, porque eu acho que foi a forma ou a maneira de ter o meu crescimento, o meu encontro comigo, que foi buscar, senão talvez eu não teria, né? Então, eu tenho imensa gratidão. Então, tudo que a minha caminhada, porque eu não sei se todo mundo me conhece, mas são 24 anos que eu trilho na saúde mental, né? Então, eu frequento muitas coisas e hoje eu sou presidente de uma ONG com transtorno mental. Então, trabalho só com pessoas com depressão, com ansiedade, com esquizofrenia, com bipolaridade. E isso, lógico que eu não conhecia quando aconteceu lá atrás, mas aí, a partir do acontecimento, que foi uma lenda no meu campo, no meu familiar, me levou para um outro lado da vida, totalmente aquilo, né? Ou continuava, ou eu caía, né? Totalmente misturada, ou tinha que me encontrar com meus medos, os fantasmas, né? E isso eu acho que a escolha. Então, eu escolhi esse caminho, não assim. E foi o maior presente que aconteceu na minha vida, e mudou a minha vida. Quanto mais a minha consciência, a minha serenidade era melhor, lógico, a minha responsabilidade maior, né? Agora eu sou psicóloga, eu não era. Fiz especialização em saúde mental, presidente de uma ONG que trabalha só com saúde mental. Então, isso fica mais responsabilidade. Primeiro foi com meus filhos. Depois que meus filhos, assim, têm um equilíbrio e eu fiz caminhar, mas eu dei as ferramentas, lógico, tem que ter suporte, e agora eu estou num campo maior que o coletivo. E isso me fascina, porque o quanto que o indivíduo, uma pessoa, pode mudar, né? E pode ter a sua vida, seja a idade que for, porque eu não era tão mais jovem quando isso aconteceu. A graduação em psicologia com quase 60 anos, mas eu me formei, fiz extensão e estou aqui e ajudando. Então, é muito fascinante você poder a sua vivência, assim, vivência de vismo nesse campo. E isso foi buscar a parte técnica e poder juntos e ajudar as pessoas, né? Foi assim, eu falo, a doença veio como um alerta para mim, né? Deu um chacoalhão na minha vida, mas foi um presente que eu acho que não tem você, assim, tem uma dimensão muito grande, né? Então eu assim, a mensagem com vocês, tudo que o Renato falou, assim, que eu penso, que eu sinto,
que cada um tem, eu tenho o meu, meus filhos têm o dele, não é por causa que eu sou, eles são filhos certos para mim. E é isso, meu ex-marido também é um marido certo, ex-marido certo, e eu fui. Então, o casamento não deu certo, também foi uma grande aprendizagem para mim, né? Relacionamento, né? Então, o quanto que eu era em... Ok. Valeu, Som. Bem Muito interessante, é o meu marido certo, né? O errado é o certo, né? Aquilo que foi o errado foi o certo para a minha caminhada, para a minha evolução, né? Isso. Interessante Ótimo. essa colocação que você fez. Eu posso fazer uma colocação? Sim, lógico, eu já ia pedir para você, Gilberto. Nossa, Então interessante, todo né? mundo Em cima daquilo que o Jorge Fale falou. bem em cima do microfone, para a gente Em escutar. cima daquilo que o Jorge falou, a respeito daquilo que a gente não consegue, daquilo que é difícil, eu me lembrei muito da oração de São Francisco, sabe? Me dê forças para modificar aquilo que eu posso e aceitação para realmente ver aquilo que não posso e conviver com isso. Mas eu vejo assim, hoje, talvez hoje não, uma coisa que acontece desde que veio Jesus ao mundo, e antes dele, com Buda, com Deus, com tudo aquilo que nos inspira a nível de ver alguma coisa poderosa, né? Desperta em nós a fé. O que significa a fé? Significa a gente chegar para esse ser poderoso e dizer, pô, me ajuda aqui, tá? Eu preciso disso. Muito bem. Eu vou colocar a respeito da pandemia, né? Puxa vida, é difícil a gente conviver com isso? Na realidade, a gente vai responsabilizar quem por essa pandemia? Os chineses? Sei lá. Na realidade, no fundo, a gente responsabiliza a Deus. Porque se Ele é capaz, através da minha fé, de me trazer aquilo que eu considero bom, então, logicamente, Ele não podia permitir que isso acontecesse. Agora, colocando aquilo que Maria Regina falou, né? A dificuldade que a gente tem de aceitar. Agora, o Renato, que fica preso naquilo que é individual, naquilo que a gente possa conseguir de coisas, e para onde ia caminhar o mundo, né? Com a pandemia, as coisas estão mudando para cada um de nós. Hoje, a gente fica pensando, meu Deus do céu, por que eu tive tal atitude em tal época da minha vida? Por que, quer dizer, o que é que eu posso fazer hoje, agora, para resolver aquilo que não foi resolvido em mim? Mas que, por outro lado, hoje fica muito diferente daquilo que eu tinha como valor, entende? Então, nada é impossível, é difícil, a nossa briga, a nossa luta com o nosso ego é algo que realmente caminha a passos largos durante a vida toda, né? Mas, meu Deus, como Deus é grande. Ele nos dá essa oportunidade de reflexão, de uma reflexão maior. Isso é algo que realmente nos deixa assim, pensando, puxa vida, ele nos deu uma chance muito grande. Basta a gente aproveitar. Eu gostaria de terminar esse nosso encontro falando o seguinte: isso tudo é muito bonito na teoria, né? Mas isso no nosso dia a dia,
é possível a gente aplicar? Sim, é possível. Tá? É uma teoria muito bonita, mas que tem aplicabilidade no nosso dia a dia. Né? Quando eu estou diante de uma dificuldade, né? Eu pensar, parar, no momento em que eu paro, que eu penso, lembra a história que a gente sempre fala, eu não conduzo o rio, mas eu tenho que saber, eu tenho que saber conduzir o meu barco. Eu não tenho controle sobre o rio, mas eu tenho que saber conduzir o meu barco. E saber conduzir o meu barco diante de um acontecimento é o quê? É eu, que sou ser humano, eu paro, penso, e não vou ter uma atitude reativa. Eu começo a ter uma atitude de proatividade. Isso no meu dia a dia é possível, sim. E é esse o trabalho que a gente faz na nossa mentoria de vida. É isso que a gente ensina a vocês no dia a dia, como usar toda essa teoria. Porque não adianta, gente, eu conheço gente que tem um conhecimento grande, profundo, mas que não sabe aplicar. Então, é o que a Sun dizia, eu apliquei isso na minha vida, eu apliquei isso com o meu filho, eu apliquei isso, eu estou sendo, agora eu estou coordenando uma ONG. Então, a importância de eu estar no meu dia a dia, eu estar aplicando. Né? Diante de... Eu estou com um problema na minha empresa. Eu tenho que saber usar os meus 3 cérebros. Eu tenho o cérebro racional, que me dá direção, e eu tenho o cérebro emocional, que faz com que eu me motive, e eu tenho o cérebro operacional, que faz com que eu realize. É possível, sim, eu educar com essa visão. Acontece que nós não temos, ninguém ensina, é o que a gente diz, não existe uma escola que ensine a viver. Então, no meu dia a dia, é importante eu aprender a equilibrar os meus 3 lados do cérebro. Isso é uma teoria, mas que não é para ficar na teoria. Isso é algo que eu preciso colocar na prática. Né? E na prática, sim, é possível. A gente... nós estamos fazendo, estou fazendo uma mentoria com um rapaz de 19 anos que tem um lado racional muito, mas muito desenvolvido, equilibrando os outros 2 lados, desequilibrando os 2 lados do cérebro, tanto emocional, que ele faz o quê? Ele segura todas as suas emoções e não deixa ele realizar. Então, a mentoria que nós estamos fazendo com ele é justamente equilibrando o lado emocional, fazendo com que ele comece a sentir as suas emoções e fazendo com que ele comece a realizar as coisas, a sair da apatia do cérebro só racional. Porque o cérebro racional ele nos dá direção, sim, mas o excesso de racionalidade é muito ruim. Assim como o excesso de emocionalidade é muito ruim, assim como o excesso da operação é muito ruim. Então, o que eu gostaria sempre, né, sempre que a gente vê alguma teoria, a gente sempre se fazer essa pergunta: é possível eu aplicar isso na minha vida? Como que eu aplico isso no meu dia a dia? Porque senão é mais uma teoria bonita que fica lá. Nós vamos ficar aqui falando de teoria, mas é importante... esse é o trabalho de mentoria. O mentor pega na mão de cada um e fala para ele: olha, por aqui o caminho é mais fácil,
por aqui é mais rápido, tá? Então, eu queria, né, deixar essa reflexão para vocês, tá? A gente Eu só queria acrescentar, nós vamos começar a formar um novo grupo de mentoria com foco em relacionamento humano, tá? Vocês, hoje, nessa reflexão que a gente fez aqui em grupo... Obrigado. Deu para sentir muito. Aqui nós estamos praticamente no limite do que é o ser humano, né? Da beleza do ser humano e da dificuldade do ser humano. Então, eu quero fazer um apelo a vocês de convidarem pessoas a participar desse trabalho de mentoria. Vai ser uma mentoria de grupo, como foi aqui a Sun, a Anita, o Juca, o Romildo, viveram, a Maria Regina, viveram aqui no final do ano passado, nós trabalhamos isso em grupo, só que agora o foco vai ser relacionamento, o relacionamento consigo mesmo, a autodescoberta e o auto-amar-se, tá? E o relacionamento com outras pessoas, a gente quer aprofundar muito isso, tá? Com foco. E eu acho que a gente está se pondo à disposição para esse trabalho, que eu diria é um trabalho de semeação, tá? Mas estamos convidando vocês a partilharem conosco, a indicarem pessoas, a incentivarem pessoas a participar disso, porque é só assim que vai caminhar uma nova humanidade. Não adianta formar um novo partido político, coisa que eu valha, não. É formar um novo partido de amor, tá? E de amor significa opções livres de pessoas que se descobrem, tá? E aprendem, então, a amar. Por exemplo, a desfrutar muito mais de um casamento. As pessoas estão desfrutando pouco do relacionamento humano. Nós estamos perdendo tempo em micuinha, esquecemos do abraço, do beijo, do carinho, da troca, do respeito, tá? Uma sexualidade, às vezes, maquinal, quase que de obrigação, com pouco mergulho interior da beleza que é essa troca energética homem-mulher, tá? Desfrute da relação com filhos. Os filhos, a Sun estava colocando de forma tão bonita a relação madura. Vamos entender que a Sun colocou de forma linda. Você não começa maduro, você vai amadurecendo sua relação com os filhos à medida que vai ampliando a consciência. Ela foi ampliando a consciência e, com isso, ela foi adquirindo um relacionamento muito mais maduro e muito mais satisfatório. E dali brotou nela a necessidade de doar-se a outra, passar a outras pessoas essa experiência, tá? É esse o convite que a gente está fazendo a vocês, tá bom? Então, um beijo enorme para vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui, tá? Nós estamos encerrando. Estamos, assim, à disposição. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, mande inbox para nós. Nós estamos respondendo para vocês, tá? E um beijo enorme, até qualquer outro encontro nosso, tá? Gratidão, namastê. Namastê. Valeu, valeu. Encontro bonito hoje. Lindo, lindo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Maria Luísa. Boa noite, Jorge. Que bom te ver, Jorge. Tchau, tchau. Tchau, Romildo. Tchau, Romildo. Obrigado. Tchau, É recíproco. Tchau, Anitta. Tchau, tchau. Tchau, querido. Jorge. Boa noite. Tchau, Lúcia. Tchau, Luci. Tchau, tchau, querido. Uma boa noite para você. Tchau, Juca.